Vou dar só um minutinho para o pessoal conseguir terminar de conectar aqui. A Almendra também está aqui. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia, Almendra. Bom dia, Almeida. Dois minutinhos que a galera está conectando aqui. Bom, vamos lá. Queria agradecer a presença de todos, desejar um bom dia e boa semana para todo mundo. Queria agradecer primeiro aos nossos convidados também, já vou apresentá-los, mas esse é o quarto painel da nossa sequência aí de 7 eventos que a gente tem organizado para o segmento institucional, principalmente focado nos fundos de pensão. Meu nome é Stephanie Camacho, eu faço parte da equipe dentro da XP, que é o time de distribuição institucional, que cuida do relacionamento junto aos fundos de pensão, RPPS, seguradoras, né? Então a gente concentra esse relacionamento dentro do grupo. E hoje a gente está super feliz de poder organizar esse painel com os participantes aqui, porque é um tema que eu, pessoalmente, me envolvi bastante ao longo do último ano. Todos que estão aqui nesse painel sabem disso, a gente trocou bastante figurinha, e acho que é um momento bastante particular para a gente discutir esse tema, principalmente aplicado para a realidade dos fundos de pensão aqui no Brasil e nos possíveis investimentos em fundos imobiliários, tá? Então, a ideia aqui do painel é que a gente vá até meio-dia e um pouquinho. Vou apresentar aqui nossos convidados. A gente tem o Paulo de Sá, que é gerente de investimentos da Fundação CESP, né, da FUNCESP, junto com ele o Ricardo Figueiredo, que é o analista de investimentos da FUNCESP. A FUNCESP é o quarto maior fundo de pensão do Brasil. Eles têm 31 bilhões e um pouquinho, eu posso estar desatualizada no número, talvez que esse aqui é do fechamento do ano, quase 32 bilhões de reais de patrimônio, e a FUNCESP está aqui hoje como fundação convidada porque desde final de 2018, aliás, final de 2017, né, iniciando já completos aí mais de 2 anos, eles possuem um programa de investimento super bacana em fundos imobiliários, que a gente vem falando a respeito e usando aqui como um exemplo bem sucedido aí para as demais fundações que buscam investir em fundos imobiliários, né? Obviamente a gente tem excelentes programas de investimento dentro do segmento, mas a gente gosta bastante de citar o exemplo da FUNCESP. Queria agradecer ao Ricardo e ao Paulo por terem disponibilizado aí um pouquinho do tempo para dividir aqui com a gente um pouco da experiência nesse momento bastante particular. Queria agradecer também ao Pedro Carras, que é o gestor responsável na XP Asset Management pelos fundos imobiliários. O Carras é o gestor, hoje a XP Asset Management tem quase 43 bilhões de reais de PL, dos quais 7 bi estão divididos nos fundos imobiliários, seja de tijolo ou de papel. O Pedro, ele é responsável pelos fundos de tijolo, a gente vai comentar um pouquinho mais de detalhe. Obrigada, Pedro, pela disponibilidade. E o Ricardo Almendra, que a gente vai acabar referindo aqui pelo sobrenome, dado que a gente tem 2 Ricardos, é o CEO da RBR Asset Management. Queria agradecer ao Ricardo pela participação também. A RBR Asset Management é uma gestora 100% focada no segmento imobiliário como um todo, tem capabilities em diversas categorias, entre elas fundos de FIIs, né, que eu acho que talvez seja uma das capacidades aqui mais exploradas, mas também em fundos de investimento de desenvolvimento imobiliário, em fundos de crise, em fundos internacionais, entre outros. Não sei se eu comentei, mas eles somam 3,5 bi de patrimônio. Também me atualiza se eu tiver com o número um pouco outdated aqui, Almendra, mas a RBR é parceira do nosso time de distribuição institucional também, e eu acho que a gente vai trazer aqui uma visão bastante complementar com os participantes que a gente tem hoje. Então, de novo, obrigada a todo mundo pela disponibilidade.
Queria agora dividir aqui em duas vamos dizer assim, partes esse painel, para que a gente comece com alguns comentários de abertura de cada uma das pessoas que estão aqui, e aí depois a gente passa para perguntas e respostas. Então, se vocês que estão participando tiverem perguntas e quiserem fazer aqui no chat, seja de maneira individual, seja para todo mundo, fiquem à vontade, que a gente vai concentrar isso ali nos 35, 40 minutos finais. Queria primeiro passar a palavra, então, para o Ricardo Almendra, para que ele mencione um pouco, e depois ele o Carrasco acho que complementa aqui alguns pontos, passando um pouco da perspectiva aí sobre o mercado de fundos imobiliários, mercado imobiliário como um todo. Acho que a gente trazendo aí um breve histórico do movimento do ano passado, que foi super forte, e do que aconteceu agora nesse período de crise. A gente viu fortes correções. Se o Almendra pudesse passar esse panorama assim geral, acho que seria bastante positivo, e aí depois a gente vai aprofundando em algumas questões. Legal. Obrigado, Stephanie. Obrigado a todos aí. Um prazer estar aqui com vocês. Você está correta no número do nossos recursos sob gestão, 3,5 bi, é isso aí mesmo. Somos 30 pessoas, 9 sócios, e só para me apresentar um pouquinho mais, eu montei a RBR faz 6 anos, e antes a maior parte da minha carreira foi no mercado financeiro. Eu fui sócio da Hedging Grifo e depois Credit Suisse Hedging Grifo. Então, é um prazer estar aqui de novo. Falando um pouquinho da indústria, a gente realmente viveu um 2019 maravilhoso, e eu tenho falado em vários encontros que eu acho que é só o começo desse crescimento forte que foi da indústria de fundos imobiliários. Essas crises, essa volatilidade, claro que traz incertezas, mas a indústria de fundos imobiliários ela veio para ficar. Toda a regulamentação, eu acho que em cima do universo aqui de vocês presente, vai nessa linha também, né, de ter nessa classe de ativo uma exposição maior, né, e menor em imóvel diretamente. A gente viu em 2019 uma euforia no final do ano. Eu acho que um certo exagero em alguns preços de alguns ativos, uma realização forte esse ano, inesperada. Acho que isso vale para o mundo inteiro. É raro uma crise que você pode falar isso, mas acho que pegou todo mundo de surpresa. Agora, o índice de fundos imobiliários, nesse exato momento, cai 20% no ano, o IFIX, né? Relembrando que 80% desse índice é composto por fundos imobiliários de tijolo e mais ou menos 20% por fundos imobiliários de papel, que é outra história, né? Fundos de CRI, renda fixa. Enquanto a Bolsa cai no ano, nesse momento, 34%. Eu acho que é uma queda, na minha opinião, um pouco relativamente à Bolsa. Eu esperaria que os fundos imobiliários tivessem caído um pouco menos. Eu acho que algo como mais para 15% e não para 20% do jeito que caiu. Mas, de qualquer forma, é uma queda expressivamente menor, que mostra que é um universo de investimento com menos risco, com menos alavancagem, mesmo nos momentos mais difíceis, com alguma previsibilidade de geração de receita, de dividendo. A gente vive um momento muito específico com os fundos de shopping, mas é um período muito curtinho. Daqui a pouco ele já volta a pagar os seus dividendos, mesmo que gradualmente melhorando, ainda não no nível anterior. Mas é um mercado que hoje, falando agora do mercado em termos de oportunidades, é um mercado que apresenta, eu acho que oportunidades de investimento no preço atual muito boas. A gente, depois de, eu diria, 3 anos, desde 2015, 2016, a gente não olhava para o universo de fundos imobiliários e via tanta oportunidade de investimento boa. A melhor métrica, eu vou dividir entre aqui os fundos de tijolo e os fundos de papel, mas a melhor métrica para os fundos de tijolo é olhar o custo de reposição, né? Então, o que é o custo de reposição? Quanto custa para você produzir esses imóveis no mercado de hoje. Você vai ter que comprar o terreno, você vai ter que pagar
licenças para a prefeitura e você vai gastar com a matéria-prima em si e mão de obra, né? Então, este número, para nós, na RBR, é a principal referência para falar se algo está caro ou se está barato, né? E hoje, a gente encontra nos fundos imobiliários de tijolo diversos fundos que está mais barato você comprá-los em bolsa do que você construir esse portfólio de prédios de novo, tá? Nos fundos de papel, eu acho que a métrica melhor é realmente o valor patrimonial, e hoje você encontra diversos fundos imobiliários com descontos por volta de 10%, de 10% a 15% na média, para o seu valor patrimonial, né? Então, dentre esses dois universos, o que a gente vê em termos de expectativa de retorno? Um bom portfólio hoje, um stock picking bem feito de fundos de tijolo, olhando um horizonte de 3, 4 anos, você consegue, na nossa visão, um retorno entre 15% e 20% ao ano. Esse retorno composto do pagamento de dividendos, fruto dos aluguéis, mais a expectativa de aumento das cotas ao longo de 3, 4 anos. Quando você joga isso para o universo de fundos de papel, um bom portfólio de fundos de papel hoje, e aí eu estou me referindo especialmente aos fundos high grade, que correm pouco risco de crédito, num período, aí eu olho um horizonte um pouco menor, um período de 1 a 2 anos, você consegue uma taxa interna de retorno algo entre 10 a 15% ao ano. Eu estou sendo relativamente conservador nos números. Então, é muito difícil, num mundo normal, você encontrar retornos dessa magnitude com o nível de risco que a gente consegue achar hoje. Então, esse é um pouco da visão do cenário. O que a gente vem fazendo na RBR, apesar de reconhecer um ambiente onde os fundos imobiliários estão muito baratos, a gente não saiu comprando tudo de uma vez só. Exatamente por entender que essa crise ela começa na saúde e depois ela vira uma crise seríssima de economia real, né? Então, provavelmente a recessão desse ano é uma recessão pior do que menos 5%, na nossa opinião. A gente não tem ainda um número cravado, mas é uma recessão seríssima. Provavelmente você pega os anos de 2015 e 2016, junta os dois num só, e é a recessão desse ano, na nossa visão. Isso tem impactos claros nos preços. E o que a gente foi fazendo é o seguinte: começou a crise, montamos um comitê diário de gestão. Então, todo dia a gente se reúne das 9 às 10 da manhã para discutir as notícias do dia anterior, alguma coisa que possa ter mudado e como é que vai ser nossa atuação no mercado no dia seguinte. Do dia 13 de março, uma sexta-feira 13, até hoje, a gente comprou uns 120 milhões de reais em cotas de diversos fundos imobiliários. A gente vendeu mais ou menos uns 10 milhões de reais de fundos imobiliários, porque o mercado ele é dinâmico, também teve alguns pontos de venda que a gente achou interessante. O que a gente mais comprou foi fundos de lajes corporativas, porque a gente entende que é onde há um maior desconto versus o custo de reposição. O que a gente menos comprou até agora foram fundos de galpões, porque a gente entende que, olhando o custo de reposição, esses fundos não estão tão baratos quanto os de laje. Compramos bastante fundos de papel e bem pouquinho de fundos de shopping. Então, relativamente, se a gente olhar exclusivamente em termos de preço, eu acho que fundos de laje e fundos de shopping são os mais baratos. Pela dinâmica específica de shopping, olhando o curto prazo, a gente ainda pode ter um pouco de mal-estar pelas notícias de economia real, a reabertura gradual dos shoppings. Então, o que eu acho assim fundamental é que, aí falando para vocês que tem que, eu acho que escolher gestores para tocar uma parte do patrimônio de vocês, eu acho fundamental que o gestor tenha uma estratégia e uma disciplina. Então, o que a gente fez na RBR é colocar aos poucos, com parcimônia, reconhecendo que essa crise é longa. E agora, com essa questão semana passada da saída do Sérgio Moro, eu acho que a instabilidade política, que era algo já presente, né? Já tinha um conflito grande com o Congresso,
depois o foco ficou no ministro da Saúde, agora foi com o Moro. Essa instabilidade política é só mais um motivo que a gente acha que não é para sair comprando tudo, não é hora de tomar todos os riscos. Então, no orçamento de risco que a gente tem, de 100 unidades que a gente tinha para gastar, a gente investiu 50. E era essa exatamente onde a gente queria lá no início de março, quando essa crise começou. Então, olhando retornos de 15%, 20% ao ano, a gente vai alocar metade do capital. Se sobrar mais, se o mercado piorar depois, a gente aloca um pouco mais. Então, foi mais ou menos isso que a gente viu e acho que só para concluir, eu falei bastante de fundos imobiliários, para dar uma visão geral também do mercado de desenvolvimento de terrenos, que a gente é bastante presente, a gente tem hoje 30 terrenos em diferentes estágios. Tem coisa que já foi entregue, tem coisa que está em construção e tem coisa que está em aprovação do projeto. Eu acho que o mercado de terrenos, diferente do mercado de bolsa, ele não sente, ele não reage, o preço não cai rapidamente. Mas daqui até o final do ano, eu acho que a gente vai viver um ambiente muito favorável para a aquisição de terrenos, olhando um horizonte de 3, 4, 5 anos, que é todo o processo de desenvolvimento. A gente está muito ativo no desenvolvimento residencial e muito ativo no desenvolvimento corporativo, de prédios corporativos, boutique, sempre em São Paulo, capital. A gente não atua hoje em desenvolvimento fora da região de São Paulo, capital, que é o nosso foco. Então, depois a gente pode entrar um pouquinho mais sobre isso também. Perfeito. Obrigada, Almendra. Queria passar a palavra para o Carrasco. Carrasco, um pouquinho da sua visão aí nesse mesmo horizonte de tempo, e talvez entrando aqui nas particularidades dos setores que você atua de maneira muito próxima como gestora ali também, né? Enfim, shoppings, logístico, né? Enfim, entrando um pouco mais no detalhe, talvez, dos setores com a perspectiva do que tem acontecido nessa crise aí das últimas semanas, últimos 2 meses e um pouquinho, e pensando um pouco na frente, se você puder passar um pouco da tua visão. Claro. Bom dia, Stephanie. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, com o Almendra, com o Ricardo, com o Paulo, que são profissionais super competentes e que a gente troca bastante figurinha aí no dia a dia em relação à gestão dos fundos imobiliários. Prazer também estar com tantas pessoas de fundações e RPPS que são um público-alvo super importante para a gente nesse segmento. A gente vem trabalhando muito forte na XP Asset ao longo dos últimos 2 a 3 anos para cada vez mais atrair esse perfil de investidor para os nossos passivos, né, que são, de fato, um investidor de longo prazo e que vão necessariamente precisar passar por essa classe de investimento. Acho que o Ricardo e o Paulo vão falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Em momentos como esse, ainda é mais importante estar próximo do investidor, sobretudo numa situação delicada como essa pela qual a gente está vivendo. Bom, a nossa visão macro, antes de falar de cada segmento, é de parcimônia, de que é um momento delicado, realmente é um momento para você ser, entre aspas, conservador e tomar decisões muito calculadas e muito calmas nesse momento, porque, de novo, acho que o barato de hoje pode ser o caro de amanhã, né? Então, a gente tem sido muito parcimonioso aí nas tomadas de decisão. É um problema que começa na saúde, mas culmina na economia no minuto seguinte. E o problema econômico está só começando, né? Eu tenho falado em alguns fóruns, até com um viés talvez um pouco mais pessimista, mas acho que a palavra não é pessimista, não, é ser realista. O Almendra falou, eu concordo, eu acho que o problema no Brasil vai ser grande no curto prazo, né? Não significa dizer que no médio e longo a gente não vai se recuperar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas como diversas outras crises pelas quais a gente já passou, tem início, meio e fim, essa crise também vai ter fim, e daqui 2, 3, 4 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai realmente abrir um sorriso e ver como, de fato, a gente passou por um momento difícil, porém, como oportunidade de entrada para se ganhar dinheiro no médio e longo prazo, né? Acho que a premissa básica aqui para todos que já possuem fundos imobiliários ou estão avaliando ingressar nessa classe de ativo é que é um investimento de longo prazo.
seja porque é uma renda variável, que como qualquer outra renda variável tem volatilidade, e dá para afirmar que a gente vai ter volatilidade grande ainda no curto prazo, vide o evento aí de sexta-feira com a saída do Moro. A gente vem falando já há alguns meses e anos que fundo imobiliário é um investimento com menos vol do que ações, e os números não mentem, basta você olhar o retorno do IFIX para cima ou para baixo ao longo dos últimos tempos, em comparação com o Ibovespa, mas tem volatilidade, e a gente imagina que vai continuar tendo no curtíssimo prazo, mas, de novo, premissa básica, a gente sempre reitera, é um investimento de longo prazo, portanto, para aqueles que olham no longo prazo, com horizonte de 2, 3, 4, 5 anos, não há dúvida que, por diversas métricas pelas quais você olha, é uma boa oportunidade de entrada, tem vários fundos, independente, de novo, do critério que você usa, com um preço bem interessante para você entrar, seja com relação ao custo de reposição, como a Almendra colocou, seja em relação ao valor patrimonial, seja em relação ao custo de oportunidade, que acabou sendo um assunto deixado um pouco de lado aí nas últimas semanas, mas é sempre importante lembrar do patamar de juros que a gente tem no Brasil hoje, e mais do que isso, da perspectiva que a gente tem de curto prazo, né? A gente ainda não sabe para quanto que vai os juros, mas a gente tem a certeza de que vai cair ainda mais. Tem gente falando em 3, tem gente falando em 2,5, em 2, em 1,5. Teve gente que já falou em 0% de juros no Brasil, algo absolutamente inédito. E eu não quero aqui fazer previsões, até porque eu não sou economista, mas no final do dia, a perspectiva de médio e longo prazo é muito positiva para a classe de imóveis, para a classe de fundos imobiliários, que, apesar de ser uma classe que tem volatilidade, como eu falei, e vai continuar tendo, porque é uma renda variável, é uma renda variável com nível de segurança, em tese, muito maior do que uma ação, porque você tem muito menos variáveis as quais os fundos dependem, como, por exemplo, a alavancagem, que pouquíssimos fundos no Brasil têm alavancagem, a questão do DNA, que numa empresa é muito mais sensível, a questão da previsibilidade muito maior, porque você depende de imóvel, e imóvel é uma questão de oferta e demanda, e nos próximos anos você tem uma oferta absolutamente controlada para novas inaugurações, se comparado a uma demanda crescente, ainda que no curtíssimo prazo, parcialmente paralisada. Quando eu falo parcialmente, é questão de meses, mas uma demanda crescente, isso é inegável, né? Sobretudo por toda a política monetária expansionista pela qual o Brasil está passando. Então, a gente continua otimista, assim como a RBR, a Almendra comentou, a gente também vem comprando fundos imobiliários no mercado secundário, e olha que eu estou falando de fundos de tijolo, que são os fundos que eu toco. Mesmo nos nossos fundos de tijolo, a gente também tem comprado fundos imobiliários no mercado secundário, por entender que comprar fundo imobiliário hoje de tijolo, né, que é o nosso mandato para investimento, está mais barato do que comprar no primário, que seriam comprar os ativos diretamente. Então, para os fundos que a gente ainda tinha caixa, a gente está comprando. Desde o início da crise, no dia 18 de março, ou melhor, dia 13 de março, aquela fatídica sexta-feira 13, a gente já comprou aproximadamente 70 milhões em fundos imobiliários, nos nossos fundos de tijolo, e vem comprando de forma parcimoniosa, de novo, porque é um cenário de bastante volatilidade. O barato de hoje pode ser o caro de amanhã, então é sempre importante ir comprando aos poucos para ir fazendo um preço médio, de novo, com uma visão de 1, 2, 3 anos. Ninguém aqui está montando posição preocupado com os próximos 2 ou 3 meses, até porque nos próximos 2 ou 3 meses vai ser o auge da volatilidade e o auge da instabilidade de distribuição de rendimentos. Então, reitero, a gente continua otimista numa visão de médio e longo prazo. E mesmo para os mais pessimistas no curtíssimo prazo, é inegável a comparação com ações e a melhor performance que os fundos imobiliários vêm tendo, acho que por N fatores, né? Primeiro, a questão da maior previsibilidade, né? Você tem uma insegurança menor em fundo imobiliário se comparado às ações, por tudo que eu já falei, mas também a questão da baixíssima participação de capital estrangeiro em fundos imobiliários, em detrimento de ações. Então, quando você tem... O Brasil é um país emergente, então, quando você tem uma notícia delicada, até de cunho mundial, você tem uma saída de capital estrangeiro grande das ações, o que causa uma volatilidade maior, um beta maior, né? Tanto para o bem como para o mal. Como a gente tem vivido momentos de maior instabilidade para o lado negativo, as ações tendem a sofrer mais. Como o fundo imobiliário tem uma baixíssima participação de capital estrangeiro, a gente acaba sofrendo também muito menos.
Então, a gente continua otimista. Do ponto de vista de curtíssimo prazo, falando um pouquinho de cada segmento, é claro que todos os segmentos sofrem alguma magnitude, isso é inegável. Infelizmente, não há segmento imune. Seria leviano falar que a gente tem algum segmento absolutamente imune, o que não é verdade, porque toda a cadeia produtiva sentiu em alguma magnitude, a economia inteira do país sentiu em algum aspecto, alguns setores mais, outros setores menos, e no setor imobiliário é a mesma coisa. Dos segmentos imobiliários, você tem segmentos que sofreram mais, segmentos que sofreram menos. O setor de shopping e o setor de hotéis são dois segmentos absolutamente dependentes de fluxo de pessoas, sofrem muito mais. E eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo da live aqui, então não vou entrar tanto em detalhe agora, mas são segmentos que tendem a ter um impacto maior no curtíssimo prazo, leia-se 2, 3 meses, e uma recuperação um pouco mais lenta no médio prazo, leia-se 12, 18 meses. E os segmentos de lajes corporativas e galpões, ainda que não estejam imunes, eles não sofrem na primeiríssima derivada, eles sofrem na segunda ou terceira derivada, eles vão ter algum impacto de curto prazo, mas na minha visão eles tendem a ter uma recuperação mais rápida, tão logo a quarentena acabe de forma mais confortável, né? Quando eu falo acabar de forma confortável, a gente já tem um pouco mais de clareza sobre os impactos da pandemia e a gente tem um pouco mais certeza de que as pessoas podem voltar a frequentar as ruas, ainda que com, obviamente, medidas preventivas do ponto de vista de saúde, com máscaras, álcool gel, etc., mas de forma mais perene, e não tendem a sofrer tanto no médio prazo, diferente de shoppings e hotéis. Eu acho que o segmento de galpões e lajes tendem a ter uma recuperação mais em V, até porque a queda vai ser bem menor do que no segmento de hotéis e shopping centers. Mas eu vou deixar isso em aberto, eu sei que vai ser um bate-papo interessante ao longo da manhã, então não vou entrar tanto em detalhe não, a gente bate uma bola aí ao longo dessa live sobre esses temas, mas eu queria fazer essa introdução que, infelizmente, todos os setores sofrem, alguns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, vão passar por essa, alguns antes, outros depois, motivo pelo qual, reitero, a gente continua otimista, olhando para os indicadores macro do país, não só do ponto de vista macroeconômico, mas também do ponto de vista imobiliário, e continua, como eu falei, comprando cotas de FII com visão de longo prazo, que eu acho que deveria ser o foco para aqueles que gostam da classe de ativos, deveria ser o foco de todos aqui presentes. Obrigado mais uma vez pelo convite, vai ser um prazer esse bate-papo. Obrigada, Carras. Bom, por último e não menos importante, queria passar a palavra para o Paulo e para o Ricardo Figueiredo, para que, se vocês puderem, contarem rapidamente aqui para a turma, principalmente porque, como eu mencionei no início, né, o programa de investimento que vocês fizeram ali ao longo dos últimos 2 anos e um pouquinho, é super interessante, né? Apresentou resultados excepcionais. Então, só se vocês pudessem passar um panorama de como foi esse processo de investir em FIIs de maneira estrutural dentro da carteira da fundação, o que foram os aprendizados aí ao longo do período e principalmente agora com a crise, né? Enfim, como que segue a cabeça de vocês na alocação nessa categoria, se há oportunidades, pensando aí também, obviamente mais para frente a gente entra um pouco mais no detalhe, mas pensando que a maior parte das fundações que estão aqui escutando e que eventualmente vão assistir essas gravações tem muito pouco ou ainda não tem uma exposição estrutural a FIIs, né? Pode até ter alguma coisa do estoque ali de imóveis físicos em si, mas não do instrumento de fundo imobiliário listado, né? Enfim, então pensando também um pouco nessa perspectiva. Sei que é bastante coisa, mas se a gente puder resumir aí em 10, 20 minutinhos, e a gente passa para perguntas e respostas e o nosso debate aqui, tenho certeza que tem bastante assunto para a gente falar. Obrigada novamente, Paulo e Ricardo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer para nós estar falando com vocês e com esses excelentes gestores, né? A gente gosta muito deles. Eu vou começar a falar um pouco do nosso processo, da Fundação CESP, e depois o Ricardo complementa. Só um detalhe, a equipe toda de imobiliária está aqui, tá? Somos eu e o Ricardo. E eu também sou responsável por renda variável, então a gente trabalha muito junto. Bem, quando que nós começamos? Vou fazer um rápido resumo. Fundação CESP é multipatrocinada, tem 31 bi, 22 bis é do BSPS, que é um fundo
que não tem mais entrada, é um fundo em extinção, e 9, 10 bi é o BD e o CV. A gente tinha uma carteira de imóveis de tijolo em torno de 1 bi 900 milhões que só pertencia ao BSPS. O BD e o CV, eles não tinham nenhum investimento em imóveis. E lá na fundação, o único segmento que não é ainda discricionado entre as patrocinadoras é imóveis. Então, imóveis, por uma questão de governança, todas as decisões de compra e venda ficavam restritas ao conselho. Então, nesse sentido, eu assumi essa área faz 2 anos e meio, antes era uma outra pessoa, eu acho que ficamos uns 10 anos sem comprar e sem vender ativos. Por sorte, a nossa carteira de ativos de tijolo é muito boa. E então, quando eu assumi a área, eu conversando com o Ricardo, a gente falou, pô, nós precisamos também ter uma diversificação no BD e o CV. Então, nós começamos a pensar em fundo imobiliário, primeiro, com a queda na taxa de juros, com uma boa diversificação. Segundo, se vocês pegarem o histórico, o segmento de imóveis na fundação, nos últimos 10 anos, foi disparado o melhor investimento que nós fizemos. Então, por que não teríamos investimento em imóveis no BD e CV? Então, juntando esses 2 argumentos, levamos para o conselho e começamos a introduzir um novo produto dentro da fundação. Isso o importante de você colocar um novo produto é que ele tem que dar certo. Senão, se ele queima na largada, você dificilmente volta. E para que esse produto tivesse uma boa dose de sucesso, a gente restringiu um pouco. Então, nós vamos começar a montar uma carteira de fundos imobiliários onde a gente conhece, que é o que nós tínhamos na carteira de tijolo, que é shopping, logística e lajes. Então, é um fundo imobiliário que não tem nenhum outro tipo de ativo e não tem também fundos de papel, tá? Feito isso, começamos a colocar alguns itens. Por exemplo, vamos começar a selecionar os bons gestores, depois vamos começar a se especializar e trazer inteligência para dentro de casa para como entender esse novo produto. Então, primeira coisa que nós fizemos, contratamos uma consultoria, o Kibar, para ela nos ajudar a começar a montar uma metodologia de acompanhamento e de avaliação dos fundos. Posteriormente, começamos a conversar com vários gestores, Carras, o Ricardo, outros, começamos a ter vários contatos e começamos a montar um banco de dados. Eu vou deixar esse detalhe para o Ricardo de como que a gente montou, mas o importante é que, como era um mercado ainda muito pouco utilizado por fundo de pensão, nós tivemos começado do zero e lá na Fundação CESP a gente sempre tenta trazer inteligência para dentro de casa, tá? Em qualquer tipo de investimento. Então, começamos com uma aprovação pequena de 1% do BD e o CV, daria 70 milhões pelo Conselho, em dezembro de 2017. De lá para cá, por sorte, o mercado também nos ajudou, o investimento começou a dar dando certo, nós começamos a subir, pedindo mais recurso, o Conselho nos deu 5% do BD e o CV, que daria para 400 milhões, e hoje nós temos já aprovado 700 milhões. Né? Bem, a gente montou a carteira, nós chegamos a ter 400 milhões até dezembro de 2019, e agora nós temos 270 por aí. Nós vendemos um pouco, 80 milhões, e o resto é um pouco que caiu a cotação. Mas a venda, lembrando bem, foi por uma questão de redução de risco da carteira como um todo. Nós vendemos um pouco de tudo de renda variável e também de títulos B longo. Nós tivemos uma redução de risco na carteira como um todo. Não foi uma redução desse investimento por uma questão de cenário, etc. Não. Então, é tático. O mercado estruturado também, né? Foi para tudo, né, Paulo? Foi para tudo. Então, é bem tático. A nossa proposta para esse produto é cada vez mais investir e ter uma posição mais forte, por várias razões. Primeiro, diversificação. Segundo, a gente está vendendo praticamente toda a carteira de tijolos, então nós vamos só nos posicionar em fundos imobiliários aqui para frente. É um produto que no início tinha a grande restrição de liquidez.
apesar da crise, a gente teve um grande teste de liquidez. Hoje, quem quiser sair de qualquer fundo tem condições de sair, né? Não era quando nós entramos ainda o mercado era pequeno, e tivemos sorte de pegar um mercado que, na nossa visão, era mal arbitrado. Então, nós tivemos uma rentabilidade fantástica. Por exemplo, se pegar até dezembro de 19, o nosso fundo, Malibu, que só investe em fundos imobiliários, teve 100% de rentabilidade, bem acima do IFIX e muito acima da meta atuarial. Então, realmente foi um sucesso o produto, e a nossa perspectiva é realmente cada vez mais entender melhor e aumentar o posicionamento. Tá? Então, eu vou passar para o Ricardo para ele complementar, mas aí a gente vai ter muito para que falar daqui para frente. Sem dúvida, obrigada, Paulo. E acho que é só importante também, acho que, Ricardo, você vai entrar no detalhe, mas contar que esse produto ele é um fundo de fundos de FIIs, né, exclusivamente. Assim, que é legal também do pessoal que ainda não tem, talvez, esse tipo de investimento na carteira, entender como que vocês chegaram nesses resultados aí, excelentes, né? Isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Stephanie. Prazer estar dividindo aí espaço com esses dois monstros do mercado, aí, o Carrasco e o Almendra, né? E só complementando aí o que o Paulo colocou, a gente no momento que a equipe da Funsesc decidiu se enveredar pelo mercado de fundos imobiliários, a gente começou a fazer um trabalho muito grande intramuros, né? Então, primeiro foi estruturar dentro de casa com a consultoria da Uquibar, como o Paulo muito bem colocou. Foi muito importante para a gente nesse começo, entender esse mercado que a gente estava começando a entrar. A gente estreitou relacionamento com os gestores, porque isso é parte fundamental, principalmente porque naquele momento a gente olhava para o nível de informação pública e, comparando com o que a gente tem disponível no mercado de ações, por exemplo, era um mercado muito pobre de informação pública. Isso é uma coisa que melhorou bastante nos últimos 2 anos. Ainda tem um espaço imenso para melhorar. O Carrasco e o Almendra, eu tenho certeza que eles vão concordar, mas foram 2 casas, por exemplo, que fizeram trabalhos maravilhosos e tem um nível de disclosure hoje muito bom. Então, a gente estreitou esse relacionamento justamente para cobrar dos gestores, porque isso é parte fundamental na tomada de decisão de um investidor institucional, né? A gente precisa estar muito abastecido de informação. A gente desenvolveu nossa inteligência interna com banco de dados, porque isso é uma outra coisa que, diferentemente do mercado de ações, por exemplo, você vai para uma Bloomberg, o que você tem de informação é uma grandiosidade. Para fundo imobiliário, o nível de informação granular ainda não era tão potente assim. Então, a gente teve que desenvolver dentro de casa, né? Firmando parcerias com base de dados independente. Esse ano a gente está contratando, inclusive, uma segunda para ampliar esse trabalho, porque a gente acha super importante. E a gente acha isso fundamental, né? Você tem que ter inteligência dentro de casa. Você pode até futuramente pegar um pedaço do teu patrimônio alocado nessa estratégia e colocar na mão de um gestor terceiro, até para você sentir como é que são as estratégias de alocação desse outro player. Isso é uma coisa que a gente já fez em renda variável na fundação. No momento a gente não tem, mas a gente vai voltar a fazer. Dentro de multimercado a gente também tem coisa com gestão terceirizada, que é muito importante você trazer essa inteligência do gestor de fora. Mas no primeiro momento a gente queria fazer tudo in-house, né? A gente fez a seleção do veículo, como a Stephanie bem colocou, a gente escolheu um multimercado. Por quê? Para colocar só a cota de fundo imobiliário. Porque isso abriria para a gente uma possibilidade no futuro de a gente encontrando opções, por exemplo, de ações ligadas a real estate, colocar lá dentro. A partir do momento que a gente desenvolver inteligência para operar em fundo em CRI, por exemplo, a gente poderia colocar lá dentro. Então, a gente quis ter o veículo mais amplo possível para abarcar a estratégia de real estate. Ainda que no D0, e até agora, a gente só tem a cota de fundo imobiliário. E é importante você ter esse veículo, porque você tem uma cota única para mostrar o resultado da estratégia para o teu público, né? Como o Paulo muito bem colocou, isso é um produto novo. Então, quanto mais didático você for para vender esse produto para o teu público, melhor. Então, você ter uma cota única, ficava mais fácil de você explicar o resultado da estratégia para o público. Então, foi isso que a gente fez. A gente estruturou o back-office, que é fundamental,
né? Produto novo, o back-office tem que estar preparado. A gente rodou uma carteira virtual durante um período, justamente para o back-office se habituar com esse tipo de situação, porque é um produto novo. Nosso time de compliance foi visitar gestores para entender quais são as ferramentas que eles utilizavam, métricas de risco, etc. Então, foi um grande trabalho de time, né, que a gente realizou durante 2017 para botar isso de pé no final do ano. E aí a estratégia foi um sucesso, como o Paulo bem colocou, e a gente colheu frutos maravilhosos ao longo de 18 e 19. Mas a gente teve esse trabalho muito grande intramuros de preparação antes de efetivamente colocar a primeira boleta de pé lá no finalzinho de dezembro de 17. Excelente. Obrigada, Ricardo e Paulo, pelo overview geral. Até uma pessoa perguntou aqui se o veículo de vocês era gestão própria, e você já complementou, né, Ricardo, que é um veículo, é um FIM, né? Exclusivo. Malibu. FIM Malibu exclusivo, gestão FUNCESP. Perfeito. A FUNCESP tem a gestão própria, então eles fizeram todo esse trabalho de transferência e de tecnologia, como eles bem mencionaram, e construíram esse veículo, dado que a fundação não tem nenhum tipo de imposto de renda, nada do gênero, não muda, né? Se é um FIM, para pessoas físicas é impeditivo pela questão fiscal, mas aqui no nosso mundo faz total sentido. Bom, queria então agora abrir para as perguntas. Tenho já algumas aqui que foram feitas para o nosso time em fóruns separados também, até para os gestores que estão aqui presentes. Imagino que vocês, Paulo e Ricardo, como investidores, também as fizeram, enfim, para os gestores com os quais vocês possuem posição, que é a questão em si da crise, né? Assim, de novo, é super difícil, acho que para qualquer classe de ativo mapear a extensão da crise. Bom, vocês bem mencionaram, Ricardo e Pedro, o setor de turismo e de consumo, obviamente, são os mais prejudicados aí com o período da crise, mas o que o pessoal tem perguntado poxa, será que dá para a gente realmente olhar algum tipo de métrica, pensando nos fundos, onde a gente tem um cenário de recuperação mais acentuada? O Almendra mencionou aí sobre a questão das lajes corporativas, né? O Carras mencionou sobre lajes corporativas e galpões logísticos. Quais seriam as métricas que assim as fundações, como investidoras, precisariam acompanhar nos fundos? Não é só o segmento, né? Em si, o jeito que o fundo está construído, o jeito que o gestor acompanha esse segmento, junto à composição do portfólio. Existe algum tipo de acompanhamento que pode ser feito nesse sentido, Carras e Almendra, pensando nesses setores de mais rápida recuperação, e pensando se efetivamente há oportunidade aí de compra, se a gente está no bottom do bottom, é difícil estimar, mas pensando num passivo de longo prazo, como é o institucional, queria ouvir primeiro a perspectiva de vocês e depois passar para o pessoal da FUNCESP. Bom, vou puxar aqui, Almendra, e vou ser breve, você me complementa. Eu acho que, mais do que uma questão quantitativa, e o Almendra citou a questão do custo de reposição e, em alguns casos, também o valor patrimonial, né, eu acho que cabe à fundação olhar por detrás de cada dividendo o que compõe a carteira, né? A indústria de fundos imobiliários ainda está em constante evolução no Brasil, ainda feliz ou infelizmente, na minha visão, até mais infelizmente do que felizmente, mas ainda é infelizmente uma indústria dividend yield driven, que é uma indústria muito focada na distribuição de dividendo, que não deveria ser o fator crítico de decisão para compra ou venda de um fundo imobiliário, tá? Na minha visão. Eu acho que por detrás do dividendo, de X centavos por cota por mês, existe uma carteira de ativos, sejam eles ativos reais, imóveis, sejam eles ativos de crédito, papéis, e essa carteira ela tem uma qualidade X, né? O Paulo e o Ricardo, principalmente o Paulo, citou bastante, aliás, acho que foi o Ricardo, citou bastante a questão da transparência das gestoras, e hoje eu acho que como um dos principais critérios para a escolha das gestoras nas quais as fundações vão investir está a transparência, está o RI, está o nível de qualidade dos relatórios, o nível de disclosure que se dá sobre as carteiras, da qualidade dos imóveis, e muitos desses imóveis são irreplicáveis, né? A localização é irreplicável, principalmente
em grandes centros urbanos. Imagina em São Paulo, você não consegue construir um novo shopping da mesma qualidade naquela mesma localização em São Paulo. Você não consegue construir um novo galpão logístico da mesma qualidade próximo dos grandes centros urbanos, no conceito de last mile, que é o conceito de última milha. Quanto mais próximo dos centros urbanos, melhor. Uma laje corporativa na Faria Lima também é irreplicável, porque você tem uma oferta muito baixa de novos terrenos na Faria Lima. Então, muito mais do que o dividendo, eu aconselho a olhar uma questão mais qualitativa, que diz respeito à qualidade dos imóveis, a localização, a qualidade da construção, né? A gente fala muito de construções de primeira linha, ativos AAA, que são ativos, dependendo do segmento, tem características diferentes, mas no caso de uma laje corporativa, além da localização, qual é o tamanho da laje, qual é o pé direito, no caso de um galpão, qual é o pé direito, qual é a capacidade do piso, no caso de um shopping, a arquitetura diferenciada, a iluminação natural, a largura do mall, o pé direito elevado. Então, isso tudo são coisas irreplicáveis e que no médio e longo prazo vão trazer cada vez mais resiliência para as carteiras. Então, acho que hoje, como condição básica para investimento, sobretudo para uma visão de longo prazo, muito mais do que o dividendo, que esse sim vai sofrer um pouco no curtíssimo prazo, procurar entender o que tem em cada carteira, qual é o nível de qualidade dos ativos na média, porque aí sim você consegue separar o joio do trigo, né? O Almendra, o Ricardo e o Paulo, que fazem essa seleção de FIIs muito mais do que eu, vão poder falar com mais detalhe, mas muito mais do que o dividendo de curto prazo, tem que estar atento ao médio e longo prazo, e aí a qualidade da carteira vem como um fator de decisão, além, obviamente, do custo de reposição, a comparação com o custo de reposição, a comparação com o valor patrimonial, super importante no médio e longo prazo. Quer complementar, Almendra? Sim, eu vou mais, acho que você passou pelos principais pontos, Carrasco. Eu vou enfatizar algumas coisas que eu acho que são legais, que você comentou. Vocês têm um benefício público aqui que a gente está conversando de entidades fechadas de previdência, um benefício muito grande que é a possibilidade de investir olhando o longo prazo. E quando eu olho este benefício com a possibilidade que as crises trazem do ponto de vista de investimento, é o melhor dos mundos. Quando você é um gestor e você pode tomar um resgate enorme da noite para o dia e teu fundo em 3 meses pode acabar, é uma coisa. Não é o caso da RBR. Tem muito fundo de crédito, ou muito fundo de ação, ou muito fundo multimercado, que pode tomar resgates muito importantes no meio de uma crise, e aí o passivo dele, né, como é chamado o cotista, não está alinhado com aquele horizonte de longo prazo do gestor. No caso dos fundos imobiliários, a maior parte deles são por prazo indeterminado e você não tem o resgate. Eu, gestor, não corro o risco de perder este recurso no curto prazo. Isso, para mim, para minha tomada de decisão, é muito boa. Eu acho que ela é uma analogia boa para quem está nos fundos de pensão. Quando eu olho o longo prazo, olho a crise, e já não é a primeira crise que eu vivo, e nem vocês, e olho que você consegue comprar este imóvel numa cidade top, como São Paulo, é muito diferente a situação, em geral, de demanda e de oferta em São Paulo versus o Rio, para falar das duas principais no Brasil. Quando eu olho que você pode comprar esse imóvel abaixo do custo de reposição, não tem como, olhando um horizonte, eu acho assim, não tem como, talvez seja muito forte, mas é muito improvável você não ter um bom retorno versus o seu benchmark. É muito improvável, porque essas oportunidades não surgem todo dia. Então, mais do que saber a hora exata, Stephanie, foi um pouco, acho que, da pergunta que você fez também, o importante é você definir a exposição que você gostaria de ter, eu acho, a um determinado mercado, em real estate, e usar as crises como um momento, se ainda não iniciado, para iniciar essa estratégia. E se você já tem e tem espaço para aumentar, você aos poucos, com parcimônia, como foi dito por mim, pelo Pedro, você ir aumentando. Assim, é muito, eu acho que todas as crises eu tive a sensação, olhando 2, 3, 4 anos, passou, né? Olha para trás e fala, nossa, mas era tão óbvio
era tão óbvio que comprar um portfólio como o XP Malls, mais barato do que custa comprar um apartamento residencial, no preço por metro quadrado, né? Mais barato do que custa um apartamento residencial em São Paulo, é isso que acontece hoje. Não vai surgir. Quando eu estou hoje em Itu, no interior de São Paulo, eu vim passar a quarentena aqui. Eu passei na frente do Catarina, o outlet, que está dentro do XP Malls. Esse shopping, ele é muito bom e ele vai ser melhor ainda daqui a 5 anos. E hoje você pode comprar ele está dentro de um portfólio, não é só exclusivamente ele, mas você compra ele 29% mais barato do que você comprava no início do ano. Então, assim, é uma oportunidade de compra muito boa. Então, eu queria destacar isso em relação aos fundos de tijolo e queria, em relação aos fundos de papel, que é onde eu olho mais valor patrimonial, eu gosto, a gente faz uma analogia muito na RBR, que é o seguinte: eu acho que o valor patrimonial de um portfólio de CRIs espelha o valor justo dele. Eles não são líquidos, você pode questionar um pouco a marcação a mercado dos títulos, mas é uma ótima métrica de referência. Quando você compra um portfólio de um fundo, vou dar um exemplo aqui, o fundo maior e mais líquido de todos hoje, o KNCR11, que é o fundo pós-fixado de CRIs do Kinea. Você compra esse fundo hoje, o patrimônio dele é 104, a cota dele hoje está por volta de R$90. Se eu não estou falando nada errado, deixa eu ver aqui na tela agora, está R$92. É como você comprar uma nota de R$100 e pagar 90 nela. É mais ou menos isso. Não tem. São poucos os momentos que você compra uma nota de R$100 pagando 90. Né? Então, estou me referindo a um fundo de um gestor terceiro, que não é RBR, um portfólio que eu acho muito bom, um baixo risco de crédito, e acho que é um exemplo de fundo que a gente está comprando e tem exposição de papel, né? E aí, só ressaltando mais um ponto que o Carrasco comentou na primeira observação dele, para tentar dar uma ideia assim, se está um bom momento para comprar ou não. A oferta de imóveis em 2020, eu estou me referindo especialmente a São Paulo, é muito diferente da última crise. Isso faz muita diferença. Muita, mas muita diferença. Você entrar numa recessão com 10% de vacância de laje corporativa em São Paulo e 10%, 20% nas regiões não tão nobres e 5% nas regiões mais nobres. É completamente diferente. Você não tem um prédio hoje em São Paulo, que esteja mais da metade disponível. Um prédio classe A, um prédio muito bom, eu não conheço um prédio em São Paulo que está mais de talvez 1/3 disponível dos bons prédios de São Paulo. É diferente. Quando você entrou em 2015, 2016, você tinha prédios inteiros vazios. Você tinha que pagar para o seu inquilino mudar. E galpões também não era diferente. Hoje não. Hoje você tem uma oferta muito pequena. Então, a crise machuca? Machuca, mas machuca muito menos, né? Eu acho que para os bons galpões e as boas lajes corporativas que tinham contratos vencendo agora, ou seja, contratos que vinham do preço ainda da crise, que você vai ter que renovar, você não vai nem discutir redução de preço, você vai discutir um aumento menor do aluguel que você teria num cenário sem a pandemia. Então, acho que são, assim, eu queria enfatizar um pouco esses pontos e nunca querendo passar para vocês uma imagem de que eu não reconheço que a crise é seríssima e que parece que está tudo de graça. Não, mas olhando 3 a 5 anos para frente, acho um momento muito bom de se estudar a estruturação de algo como a Funcesp fez, num momento também muito bom. Acho que o Paulo comentou, vocês começaram em dezembro de 2017, né? Momento maravilhoso de se comprar. Maravilhoso. Você ainda tinha coisas abaixo do custo de reposição. Depois teve a queda muito forte dos juros, uma euforia muito forte. Em dezembro de 2019 foi o mês na história da RBR que a gente mais vendeu, porque estava algumas coisas completamente exageradas.
mas o momento agora realmente é um momento, eu acho que essa reflexão ela é início de começar um mandato devagarinho, eu acho muito boa. Excelente, obrigada, Almendra. Queria ouvir do Ricardo e do Paulo se eles concordam. Eu acho que até para reforçar aqui para todo mundo que está participando, um dos grandes objetivos aqui desses painéis que a gente tem feito é tentar trazer mais informação sobre o tema de cada um dos painéis, exatamente por isso que o Almendra falou, assim, pode ser, diferentemente para uma pessoa física que estava full alocada, que estava entrando muito forte aí em classes de risco, como a gente viu ao longo do último ano, um momento, mas assim, para os investidores institucionais de médio e longo prazo, a gente tem visto oportunidades bastante assimétricas de investimento, como o Almendra mencionou, e eu acho que para fundos imobiliários não é diferente. Queria ver se o Paulo e o Ricardo concordam. Bem, deixa eu começar falando uma visão mais macro, assim, realmente, os institucionais, os fundos de pensão, eles levam uma boa vantagem nesse momento, porque eles são investidores de longo prazo. A maioria nem começou a entrar nesse segmento, então, de repente, abriu uma oportunidade muito boa. E também já existe um certo conhecimento de imóveis, né? Porque a grande maioria dos fundos de pensão detém algum tipo de imóvel. A grande diferença que eu vejo, imóvel tijolo e fundo imobiliário para a fundação, é que ele vai ter que aprender a conviver com volatilidade, né? Quando você tem um imóvel tijolo, você faz avaliação no final do ano, ou a cada 2 anos, e aí você tem uma alteração brusca do valor do imóvel. Agora não, você tem a variação é diária, mas esse é o mundo, né? Não tem o que fazer. Se a gente olhar lá para fora, o fundo imobiliário é um grande mercado para fundo de pensão, para institucional, para pessoa física, para todo mundo. Então, o nosso mercado está no início, vai crescer, e eu colocaria um ponto adicional. Eu acho que a gente tem que extrair o que vem de bom dessa crise. Quando nós entramos, eu, Ricardo, a gente sempre colocou isso para o Carrasco, claramente, o mercado estava muito enviesado, ele só olhava dividend yield. Isso é ridículo. O nível de sofisticação desse mercado era muito baixo, perto, se você comparar com o mercado de ações. Com o tempo, começaram a olhar cota secundária sobre o valor patrimonial. O máximo era isso, né? Mas hoje, por exemplo, dividend yield já não é um parâmetro. Cota secundária sobre o valor patrimonial, que valor patrimonial que nós vamos pegar também não é parâmetro. Então, o mercado vai ser obrigado a trazer uma sofisticação muito mais rápida e vai começar a trabalhar com valor de reposição, que nem a gente faz com o mercado de ações. Só que valor de reposição não é fácil para nós. Para vocês, gestores, já estão aí, tem toda a metodologia. Então, nós, internamente, já estamos começando a agregar essa nova inteligência para dentro de casa. Mas, por exemplo, a maioria dos fundos de pensão, eles é uma sofisticação que talvez eles não precisem chegar lá. Aí eles vão para terceirização, pega gestores que têm um bom track record, etc. Aí é outra história, né? Então, você tem 2 maneiras de trabalhar com fundo imobiliário dentro de uma fundação. Ou gestão própria, e aí você traz inteligência para casa e vai atrás, que nem nós, que também a gente pode fazer terceirização, ou terceirização, que também é muito bom. O que eu vejo é que os fundos de pensão não podem perder esse momento. Eu acho que é muito valioso. E eu acho, eu também colocaria em outro ponto, que as pessoas físicas, a gente até comenta, elas estão conhecendo o produto realmente agora, porque elas achavam que era um dividend yield constante, sem risco nenhum, né? Então, eu acho que vai ter uma certa debandada de quem não é desse mercado, né? E vai entrar, eu acho que um volume grande de institucional. Então, o que eu vejo positivo é uma sofisticação na parte de avaliação, entrada forte do institucional, que aí a gente vai ter um portfólio mais de médio e longo prazo, principalmente para os gestores, não vai ter tanto problema de saída e entrada. Então, esse é o ponto assim, macro que eu queria colocar. Agora, o Ricardo pode complementar com uma visão mais setorial, se ele quiser. Eu acho que assim, o discurso do Almendra ele é muito alinhado com o que a gente pensa, né? O Carrasco foi super feliz na abertura da colocação dele, quando ele colocou que o mercado
olha para dividend yield e ponto. É aquilo que é o mantra da pessoa física na alocação, na montagem do portfólio dela. E a gente tem que lembrar que mais ou menos 3/4, talvez um pouco menos, um pouquinho mais, do passivo é pessoa física. Então, no final do dia, é esse o player que faz o preço da cota no secundário. E ele está olhando basicamente para a dividend yield, o que nesse momento é muito ruim, porque você tem uma baixa visibilidade desse dividend yield para muitos fundos imobiliários, para fundo de shopping, por exemplo, fundo de hotel. Você, no curto prazo, tem uma baixíssima visibilidade para esse dividend yield. Então, como é que você precifica a cota de um fundo olhando só para dividend yield se o gestor falou, olha, eu não vou distribuir ou eu vou cortar metade da minha distribuição? O Paulo muito bem colocou a questão de você fazer olhar o primo do price to book aí para o mercado imobiliário, que é olhar a cota do secundário sobre o valor patrimonial. Ora, se esse meu dividend yield de curto prazo e para 2021, para muitos fundos imobiliários, ele vai sair prejudicado. E isso é fato. Contra fatos não é argumento. A gente não pode achar que para o resto de 2020, para 2021, eu vou olhar para o dividend yield do fundo que eu tinha em janeiro, por exemplo. Bem, se esse fluxo de caixa não vai ser o mesmo, quando eu fizer um valuation para o meu ativo imobiliário, e a gente está falando só de fundo de tijolo aqui, os dois primeiros anos aí do meu fluxo de caixa, eles estão completamente prejudicados vis-à-vis os laudos que a gente viu que foram divulgados aí no final do ano passado. Então, se eu for muito fair na minha análise, aquele valor patrimonial não é o valor, ele está fora de lugar. Ele é menor, e aí a gente pode entrar numa discussão aqui que caberia uma live de umas 4 horas para dizer qual seria esse novo valor patrimonial. A certeza que a gente tem é que não é o que está lá no laudo, porque os 2 primeiros anos do fluxo de caixa vão sair prejudicados. A volta para alguns ativos será um pouco mais lenta, para outros um pouco mais rápida, mas nesses 2 primeiros anos a gente prejudicou o laudo. Não vejo a gente ter capacidade de mexer em taxa de desconto, seja no período explícito, seja na perpetuidade, para netar isso daí e falar, não mudou o valor patrimonial, acho que a gente nada mudou substancialmente para você fazer isso de dezembro para agora, ainda que a gente tenha tido movimento de juros nesse período, mas você diminuiu o curto, só que a longa aumentou, você empilhou a curva. Então, se você está com esses 2 prejudicados, como a Almendra bem colocou, você tem que olhar para aquilo que efetivamente você tem que olhar quando você compra um fundo imobiliário. Você está comprando, você está comprando o tijolo. E o tijolo você tem que olhar quando você está pagando por metro quadrado. Então, se eu olhava ano passado e eu vi fundos de escritório fazendo deals, que eu acho que, na nossa análise, foram deals excelentes, quando eu recalculo esse valor por metro quadrado da cota hoje, esse mesmo ativo está com desconto de 20%, 25%, vis-à-vis o deal que o fundo fez no ano passado. Então, se eu achei aquele deal interessante para o longo prazo, ora, ele 20%, 25% mais barato agora, ficou ainda mais interessante. Então, acho que esse é o trabalho que o gestor tem que fazer, o gestor de portfólio, que é o nosso caso, né? Montando um portfólio de fundos imobiliários, de olhar para essa variável com mais intensidade, desenvolver, aprimorar essa inteligência interna que a gente está desenvolvendo, e aí você fazer o stock picking, que é encontrar quem está fora de lugar. Tem coisa fora de lugar que você pode fazer boas alocações de maneira parcimoniosa. Acho que esse termo é excelente e ele tem que ser um mantra nesse momento, né? A gente não pode apostar em nenhum dia que hoje foi o bottom, porque as coisas vão acontecendo e as novidades vão surgindo dia após dia. Mas de maneira parcimoniosa, a gente encontra ótimas opções. E eu acho que, para fechar, é um outro momento em que você também está separando o joio do trigo do ativo, você também está separando do gestor. Porque você está vendo as casas onde os gestores são mais presentes, onde os gestores estão atuando, onde os gestores estão dando mais disclosure, estão aparecendo para explicar o que estão fazendo, o que estão enxergando do mercado. E isso tem muito valor, né? O gestor que está escondido agora, ele perde ponto em qualquer critério de avaliação vis-à-vis o gestor que está se expondo, está expondo o que ele está pensando, está expondo o que ele está fazendo. Então, acho que esses 2 pontos são importantes, né? Na questão do portfólio, você encontrar quais são as variáveis corretas para se analisar nesse momento, e eu não acredito que dividend yield seja a melhor métrica.
Olhando o valor da cota no secundário versus o valor patrimonial, você tem no mínimo um asterisco em cima desse valor patrimonial para poder falar, olha, esse deságio é tudo isso mesmo. Você tem um asterisco aí que você tem que olhar com muito cuidado, mas quando você olha para o valor por metro quadrado, aí você encontra coisas muito interessantes e muito claras. E o trabalho dos gestores também, que nesse momento é fundamental de estar aparecendo, explicando e dando conforto para o cotista. Não, perfeitamente colocado, Ricardo e Paulo. Obrigada por esses pontos. Acho que são super importantes para as fundações que realmente estão pensando nesse movimento, né, que estão rediscutindo internamente aí todas as suas alocações e pensando para frente. Impreterivelmente, a gente tem um cenário estrutural de juros baixos, menores até do que a gente viveu aí nos últimos meses. Então, essa discussão é essencial. Eu queria só voltar aqui para um ponto que foi mencionado, Almendra, contigo, e também para uma pergunta que foi feita aqui no chatzinho, que é em relação ao movimento do FII como ativo em si, né? Assim, o Paulo e o Ricardo mencionaram bem a questão de volatilidade, né? Diferentemente de você ter um prédio ali, você remarcar ele depois de 2 anos, aqui você tem um ativo que é listado, né? Isso traz, obviamente, uma outra dinâmica para os portfólios, né? No momento de crise, quando o conselho ou os participantes olham ali a performance do imóvel, você não tem nenhuma variação do preço, por mais que ele tenha mudado dentro da carteira, o que não é realidade dentro dos FIIs. Isso foi bastante mencionado por algumas fundações para a gente em fóruns separados, que é a questão do preço dos FIIs, né? E aí o Ricardo colocou aqui, o Figueiredo colocou um ponto interessante em relação às pessoas físicas ditando ainda o movimento do secundário. Queria ouvir, Almendra, a tua opinião em relação a isso. Você mencionou rapidamente, e acrescentando também a questão dos FIIs de CRIs, né, dos fundos de CRIs, que uma pessoa perguntou aqui para a gente. Pensando se os FIIs de CRIs, por que eles se mostraram mais defensivos nesse cenário? E aí, obviamente, você mencionou a questão da marcação, a questão da estruturação dos mesmos, acho que vale a pena gastar um tempo nisso. E se são oportunidade também, acho que você já respondeu uma parcela essa pergunta no teu exemplo anterior em relação ao fundo da Kinea, mas acho que vale comentar se esse movimento dos FIIs ele foi exacerbado. Você mencionou que talvez sim, né? Em relação aos CRIs, pensando aí no portfólio institucional, exposição a esses ativos, por favor. Legal. Bom, primeiro da volatilidade, eu acho a volatilidade boa no seguinte sentido. Não é claro que gera incômodo, você marca mercado e tal, mas você ter liquidez, eu acho maravilhoso porque dá a opção de comprar ou vender. E quando você tem um imóvel direto, muitas vezes você não tem essa opção. O que normalmente acontece com o imóvel direto é que num momento de crise é que você passa 2, 3 anos quase sem ter negócio. Porque você fica com uma arbitragem muito grande entre comprador e vendedor, né? O dono de imóvel direto, independentemente do imóvel estar alugado ou não estar alugado, ele fala que o imóvel dele vale o que ele pagou mais um pouquinho, provavelmente. Nunca cai de preço. Isso não é real, né? Então, a volatilidade, quando eu vejo o mercado como está agora, eu olho o seguinte, falo assim, olha, eu não tenho nenhuma obrigação de vender aquilo que eu acho que está barato, e se eu tiver caixa, eu posso aumentar a posição nesses imóveis, coisa que eu não conseguiria fazer no mundo fora da Bolsa. A gente fica tentando comprar imóvel fora da Bolsa todo dia. Quase nunca aparece uma moleza. Quase nunca. E nos fundos imobiliários, em alguns momentos, aparecem coisas muito, muito boas. Acho que a indústria ainda realmente tem um peso de uns 70% a 80% de investidores, pessoas físicas. Acho que nessa crise, como o Paulo comentou, a gente percebe uma qualificação. O movimento do investidor, pessoa física, ele é de qualificação. É bem diferente do movimento de 2012, 13, 14. A maior posição que a RBR tem de fundos hoje, a gente tem quase uns 100 milhões de reais, é num fundo chamado FVBI 11. É um fundo monoativo localizado na Faria Lima.
Faria Lima, esquina com Elvira Ferraz. Esse fundo, em 2014, ele estava precificado o valor por metro quadrado a R$12 mil o metro quadrado. Hoje está por volta de R$27 mil o metro, por aí. O valor patrimonial dele, que o meu xará comentou aqui, ele oscilou de R$16 mil o metro, quando tinha muita vacância, e há poucos meses atrás teve uma reavaliação que levou para R$30 mil o metro quadrado. Então, e o custo de reposição dele nunca foi abaixo de 20 mil metros. Nunca foi, nesses anos todos. Você não compraria um terreno, CEPAC, construção, tudo por menos de 20 mil o metro. Então, o valor patrimonial, ele realmente está sempre olhando para trás e é difícil você levar ele como a principal métrica, eu acho, de avaliação de um fundo de tijolo. Então, o FVBI lá atrás, por que ele ficou tão barato? Porque as pessoas físicas, ele foi construído, ele estava inteiro vazio, acho que tinha renda garantida, acabou a renda garantida, a pessoa física falou, uai, se esse imóvel não me paga renda, ele não vale nada, eu vou vender. Coisa que, fora do mundo da Bolsa, isso nunca aconteceria. Hoje eu sinto esse movimento ainda presente, mas muito menos, né? Os próximos 2, 3 meses, eu acho que a gente vai ter notícias negativas, comparativamente aos 3 meses anteriores, eu estou me referindo aos dividendos, você vai ver notícias dos fundos dando um pouco, estou falando dos fundos de tijolo, rendendo um pouco menos de dividendo do que nos meses anteriores. É óbvio, por quê? Porque muitos contratos, muitos inquilinos estão pedindo algum tipo de concessão. Na média, você tem mais, eu acho que oportunismo do que realmente necessidade de desconto que eles estão pedindo, mas algo como 20%, 30% de concessão você dá por 2, 3 meses e esse valor retorna ao longo dos meses seguintes, isso tem acontecido, isso está acontecendo em alguns prédios que a RBR tem nos seus fundos. É normal. Você chega numa negociação, o inquilino não vai deixar de te pagar isso, quer dizer, não é efetivamente um desconto que não volta, é uma concessão, nos meses seguintes, pós-crise, esse valor volta para o fundo. Então, acho que é normal os dividendos caírem. Então, mais do que nunca, não é hora de tomar decisão se um fundo é bom ou se um fundo é ruim, exclusivamente pelos dividendos, né? Falando um pouquinho dos CRIs, acho ótima essa pergunta. Primeiro, os fundos de CRIs, eles caíram mais nessa crise do que eu imaginei que eles fossem cair. Eu achei que eles fossem proteger um pouco mais, mas eles recuperaram bastante, assim, ainda não para o preço anterior, mas recuperaram. A gente tem 2 fundos de CRI, um maior, que é o RBRR, e um que é um high grade e um high yield. Somando as duas, o high grade, por exemplo, tem 37 operações. Eu tive uma operação que o credor, o devedor, me pediu para uma coisa pequena. E a gente falou, olha, não faz sentido, vamos tocar a operação como está e não vamos mexer em nada. Em 37 operações, a gente teve uma operação. Então, por que isso? O devedor, é muito mais fácil o devedor deixar de pagar, o inquilino deixar de pagar um aluguel do que o devedor deixar de pagar juros e amortização numa dívida. A dívida é sênior ao equity, né? É mais fácil deixar de pagar um aluguel e resolver depois do que deixar de pagar uma dívida, onde ele pode ter covenants, ele pode ter uma série de coisas gatilhos que podem gerar, inclusive, um vencimento antecipado. Então, eu acho que os fundos de papel bem estruturados, normalmente eles possuem fundo de reserva, que é um negócio, fundo de reserva é uma contingência, um valor que fica separado da operação para pagamento dos juros e das obrigações da operação, juros e amortização, se tiver, dos PMTs. Normalmente tem fundos de reserva, eles têm recebíveis, eles têm garantia real, eles têm coobrigação do devedor, então aval das pessoas físicas, aí vai dependendo caso a caso, mas os bons fundos têm, na média, eu diria, de 50% a 100%, uma razão de garantia de 1,5 vezes, 2 vezes
garantia real versus o que foi emprestado. Então, eu acho que essa crise vai mostrar que os bons fundos de papel são, eu acho, se não o melhor, um dos melhores instrumentos de investimento de crédito dentro do nicho dele, que é crédito imobiliário, né, de longo prazo. Né? Diferente dos fundos de crédito que estão sofrendo muito resgate, mais uma vez, você poder trabalhar gestor para renegociar, se necessário, alguns pontos da dívida, às vezes até trazendo mais garantia ou mais taxa para a operação, que é o que o banco faz. O banco faz isso, toda a crise o banco se reorganiza, claro que aumenta um pouco a inadimplência, mas eles saem normalmente, os bons bancos saem vencedores das crises. Os fundos não vão ser diferentes, você tem muita garantia, você tem prazo para trabalhar, eu acho que eles vão se mostrar ótimas opções de investimento, ainda tão baratos, na minha opinião, vários deles. A gente, como eu falei um pouco no início, eu acho que um bom portfólio de fundos de papel hoje, num intervalo de 1 a 2 anos, vai dar um retorno de mais ou menos 15% ao ano. 10% para alguns, 20% para outros, mas acho que tem uma oportunidade de investimento muito clara aí também. Perfeito, obrigada, Almendra. A gente está caminhando aqui para os minutos finais e não queria deixar de tocar numa temática, e aproveitando principalmente o Carrasco e também o Paulo e o Ricardo Figueiredo como investidores, historicamente, né, a Funcesp dessa categoria, que é a categoria de shoppings, né, de shopping centers. A gente já mencionou que, poxa, obviamente, o setor de varejo é um dos principais setores prejudicados pela crise, né? Não só aqui no segmento imobiliário, mas em tudo que diz respeito a. E o Carrasco teve experiências aí de carreira bastante interessantes e que acho que refletem muito na gestão muito bem feita ao longo dos últimos anos como gestor do XP Malls, e sem dúvida como executivo da BR Malls, como franqueado, enfim, ele teve perspectivas diferentes. Eu acho que agora para o cenário de crise trazem insights bem interessantes. Se você puder, Carrasco, comentar um pouquinho como que, de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente mencionou aí um pouco nos minutos iniciais, mas como que você, como gestor, e nas discussões com né, enfim, toda a cadeia que você conversa em relação a shopping centers, estão enxergando aí esse período de crise, enfim, quais têm sido os principais takeaways? Você já tomou algumas atitudes como gestor ali em relação ao pagamento de dividendos, que acho bacana comentar. Se você puder mencionar aí brevemente, aí depois ouvir um pouco da Funcesp também, como que eles estão enxergando o segmento, tá? Perfeito. Bom, eu acabei não me apresentando no início da live. Alguns de vocês eu conheço, outros não. Então, só fazendo uma breve referência, antes de ingressar na XP há 3 anos aproximadamente, eu trabalhei por quase 10 anos na BR Malls, que é uma das maiores empresas de shopping do Brasil, praticamente desde a fundação da companhia, de 2007 a 2017. E nesse período pude, felizmente, passar por diversas áreas, tanto da holding como da operação. Então, fui da área financeira, fui de operações. Trabalhei 2 anos como gerente comercial do Shopping Tijuca, que é um shopping importante da BR Malls no Rio de Janeiro. Depois eu fiz novos negócios, tanto greenfields e expansões, mas também M&A de ativos em operação. E ao longo desses 10 anos, durante 2 deles, eu também tive a felicidade de ser um franqueado. Felicidade no sentido de experiência adquirida, não tanto de retorno. Mas eu fui franqueado de uma loja de alimentação no Rio de Janeiro, que eu não sou mais. Mas isso me deu uma bagagem interessante aí no setor, tanto de shopping como do varejo como um todo, para que ao longo desses últimos 3 anos a gente pudesse aplicar uma parte desse conhecimento na gestão dos XP Malls. De fato, só para recapitular, é um setor que vai sofrer mais por motivos óbvios, né? A gente teve a reabertura de alguns shoppings nos últimos dias. Hoje, aproximadamente 10% dos shoppings do Brasil já reabriram parcialmente. Falo parcialmente porque algumas das operações ainda não reabriram, principalmente as grandes redes âncoras, que ainda estão reavaliando o melhor momento de reabrir. Mas até 5, 6, 7 dias atrás, você tinha 100% dos shoppings do Brasil fechados. São 577 shoppings no Brasil hoje, todos eles estavam fechados até poucos dias atrás.
ou seja, mais de 105 mil lojas estavam fechadas no Brasil até poucos dias atrás. E o grande ponto que faz com que eu seja obrigado a dizer que a recuperação não vai ser tão rápida como, na minha opinião, será em lajes e galpões, é porque 70% a 80% dessas 105 mil lojas são lojas pequenas, são pequenos e médios empresários, franqueados em sua maioria, que tem 1, 2 ou 3 lojas. Eu, como ex-franqueado, posso dizer, porque eu conheci vários deles, tem nessa franquia como seu investimento de vida pessoal, ou seja, é a única fonte de renda da família em alguns casos, e são locatários, são players que rodam com uma margem líquida operacional muito baixa nas condições normais de temperatura e pressão, mesmo em condições normais de venda, que não é o caso, mesmo nos shoppings que já estão reabrindo. Infelizmente, a venda não vai recuperar para o patamar pré-crise em D0, porque tem todo um contexto de crise econômica, de queda de receita das famílias e, enfim, de recessão. Mas mesmo em condições normais, essa margem é de 5% a 10%. Para uma franquia normal que vende seus 80 a 100 mil, você tira entre 5 e 8 mil reais por mês, que é um lucro baixo nas condições normais de temperatura e pressão, que definitivamente não será a nova normal nos próximos 6 a 12 meses. Então, desde que os shoppings fecharam no Brasil, isso tem um mês e 10 dias, você tem um cenário de ajuda entre locador e locatário. Março ainda foi um mês em que alguns locadores insistiram em cobrar o aluguel, ainda que não agora, mas faturaram para cobrar no futuro. Abril já é um mês que, hoje, inclusive, é o deadline para envio de faturamento em boa parte dos shoppings do Brasil. As redes já estão tomando a decisão de não cobrar o aluguel de competência abril, até porque, como eu falei, boa parte dos shoppings ficaram fechados em boa parte do mês. Então, no final do dia, é um cenário delicado no curtíssimo prazo, porque além de não ter arrecadação de aluguel, como eu falei, com o fechamento dos shoppings, 99% das redes não estão cobrando aluguel, os locadores são obrigados a cobrar um condomínio como o da casa de vocês. Não sei se todos conhecem a dinâmica de shopping center, eu sei que muitos aqui são investidores de shopping diretamente pelas fundações, mas para aqueles que não conhecem, existem 3 despesas que o locatário paga no final do mês para o shopping center. Uma é o aluguel, que é o direito de usar aquele espaço para ele poder vender e ter a sua operação. O outro é o condomínio, que é um condomínio como dos seus prédios, dos prédios de vocês na física, que tem lucro zero, tudo que entra de receita sai como despesa no final do mês e é responsável pelo pagamento de água, luz, de segurança, limpeza, manutenção, etc. É óbvio que desde o fechamento os administradores de shopping estão fazendo um trabalho grande de encurtar essas despesas de condomínio, de reduzir, mas não dá para zerar. Não dá para zerar primeiro porque você tem folha de pagamento para pagar, você tem um mínimo de limpeza, um mínimo de segurança, você tem um mínimo de energia também, porque os shoppings ficaram parcialmente abertos nesse período para as chamadas operações essenciais, nas palavras das autoridades públicas, que são as farmácias, supermercados, centros médicos, etc. Então, não dá para zerar. Os shoppings cobraram agora no mês de abril alguma coisa entre 70% e 80% do condomínio normal. Agora, no mês de maio, será cobrado alguma coisa como 50% do mês normal, mas não dá para zerar. E o fundo de promoção, que é a terceira despesa, que também passou por um nível de corte grande, mas também não dá para zerar, porque tem a folha de pagamento para pagar. Então, no faturamento de abril e também no faturamento de maio, por mais que não esteja sendo cobrado o aluguel, está sendo cobrado o mínimo de condomínio e fundo de promoção. E, infelizmente, diante da ausência de faturamento para boa parte dos lojistas, e o que mais me preocupa são esses lojistas pequenos, que são 70% a 80% dos shoppings no Brasil, está tendo uma inadimplência muito grande, principalmente de condomínio, que é o que preocupa, o que faz com que, no curtíssimo prazo, além de não receber aluguel, os proprietários de shopping têm a possibilidade de ter que aportar parte desse condomínio para que o shopping possa pagar as despesas no final do mês. Então, a gente está passando por isso. Eu acho que abril vai ser um mês que a gente vai conseguir controlar um pouco mais, porque os shoppings ainda tinham uma reserva de caixa no condomínio que vai ser suficiente para pagar esse condomínio das lojas inadimplentes, que deve ser uma inadimplência da ordem de 20% a 25%. Na média, é óbvio que você tem outliers positivos e negativos, mas na média
você vai ter uma inadimplência da ordem de 20% a 25%, mas em maio, quando não somente os condomínios vão ter um caixa menor, mas também a inadimplência tende a ser maior, né? Tende a ser maior por dois motivos. Primeiro, porque o lojista vai ter um capital de giro menor, ele gastou esse capital de giro ao longo do mês de abril, mesmo sem faturamento, ele gastou um capital de giro decorrente do faturamento que ele teve ainda em março. E lembrem que o capital de giro desses pequenos lojistas é um capital de giro limitado, pequeno, finito. E dois, porque se em março ele teve faturamento, abril ele não teve. Então, a capacidade que ele vai ter de pagar em maio vai ser menor. Por esse e outros motivos, Stephanie, a gente prevê uma inadimplência maior no mês de maio de condomínio, o que provavelmente vai significar para boa parte dos proprietários de shopping do Brasil uma necessidade de aporte nos respectivos condomínios. Por isso, nós nos XPMOLs fomos agraciados aí, para não dizer outra palavra, com a necessidade de tomar a decisão no dia 18 de março, fomos o primeiro a anunciar rendimentos nesse cenário de crise, e por uma questão de ser conservador e defensor do patrimônio dos cotistas, a gente tomou a decisão de suspender temporariamente a distribuição mensal de rendimentos, porque é o momento de sentar no caixa. A gente, naquele momento, dia 18 de março, a gente tinha baixíssima previsibilidade do que esperar, não sabia se a quarentena ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Agora, parece que os shoppings vão reabrir em maio, ainda com um nível de incerteza relativamente grande, na minha opinião, porque eu não descarto a possibilidade ou a necessidade da gente reabrir e ter que fechar de novo. Vai gerar aglomeração, pode gerar um pico em algumas cidades que estão tendo menos capacidade de absorver pacientes nas UTIs, mas no cenário otimista a gente reabre em maio, ou seja, já é um cenário bem melhor do que aquele que a gente tinha de previsão no dia 18 de março. Então, a gente tomou a decisão de suspender temporariamente a distribuição de rendimentos dos XPMOLs em base mensal, o que não significa dizer que a gente não vai distribuir o lucro acumulado no final do semestre, o que não significa dizer que a gente não pode reavaliar isso ao longo dos próximos meses, à medida que o cenário fique um pouco mais claro, mas a gente tomou essa decisão, de novo, e eu não vou repetir para não ser chato aqui, mas tudo que o Paulo falou, que o Ricardo falou, que o Almendra falou, uma visão de longo prazo, isso tem um impacto muito baixo. O que é 1, 2, 3 meses sem aluguel num business que você precifica projetando 10 anos mais perpetuidade, né? Então, a gente fez uma retenção conservadora para não ter dificuldade de caixa nesse período, para não ter dificuldade em aportar eventualmente o condomínio nos shoppings. É muito importante mencionar que os XPMOLs têm um caixa bastante saudável, são quase 100 milhões de reais no caixa do fundo, então a gente entende que é um caixa bem confortável para a gente passar por essa crise. A gente também renegociou a dívida que a gente tinha também com o Quineia. A gente tinha uma dívida que gerava uma despesa financeira mensal da ordem de 2.700.000. A gente renegociou essa dívida com pré-pagamento de 40 milhões da dívida, sem qualquer ônus de multa, juros, e também conseguiu uma carência de 15 meses de principal, juros e correção monetária. Então, a gente só vai voltar a pagar o CRI em agosto de 2021, quando a gente entende que já vai ter dado tempo suficiente para passar por essa crise. Então, para fechar aqui, para não ser repetitivo, é um cenário delicado no curtíssimo prazo. Mesmo depois da reabertura, eu acredito que as vendas nos shoppings vão demorar alguns meses para voltar para o patamar pré-crise, principalmente para o pequeno lojista, né? Que vai ter uma dificuldade maior de rampar a venda para o patamar pré-crise. E para deixar muito claro, eu não estou preocupado com a saúde da Renner, com a saúde da Via Varejo, com a saúde das lojas americanas, da C&A, da Riachuelo. Essas redes vão passar pela crise. Eu estou muito mais preocupado com os pequenos e médios varejistas. E é o momento do locador e do locatário se ajudarem para você evitar uma taxa de mortalidade maior, né? Porque muito, na minha visão, é muito mais importante você ajudar o pequeno lojista hoje para que ele não deixe a loja vaga daqui 2 meses, no momento que a reposição de lojas vai ser mais difícil, porque a gente vai entrar numa espiral negativa, numa eventual recessão, do que, obviamente, você ficar forçando a barra para ele pagar o aluguel em D0 e daqui 2 meses você engargalar o lojista pequeno e ele morrer e te deixar com uma loja vaga na mão, com uma reposição mais difícil. Então, essa é a nossa visão para o setor de shopping. Eu hoje já estou muito mais confortável do que eu estava há 30 dias. Ainda um cenário de incerteza, mas com o início de reabertura de shoppings Brasil afora, eu acredito que o nosso portfólio, que ainda não teve nenhum shopping reaberto,
vai ter todos eles reabertos ao longo do mês de maio, ainda sem definir datas específicas, e aí a gente vai começar a ter uma visibilidade maior do que esperar para junho, julho, agosto, e vai poder voltar a ter uma vida, aos poucos, sendo normalizada nos XP Malls. Perfeito, obrigada, Carrasco. A gente já está nos finalmente aqui do nosso tempo. Para concluir, eu queria só ver se o Ricardo Figueiredo e o Paulo têm alguma coisa para complementar da perspectiva de investidores. Aí tiveram, não sei se ainda tem um outro shopping físico na carteira, mas sim, eu sei que tem na carteira do fundo de fundos uma exposição ao setor de shoppings. Só para a gente concluir aqui, como que vocês estão enxergando esse segmento aqui? Está em linha com a visão do Carras? Enfim, se tem alguma perspectiva adicional. E aí a gente conclui também com os nossos finalmente aqui, para não tomar mais o tempo do pessoal. Ok. Bem, nós temos uma boa experiência com shopping. Nós tínhamos uma carteira de tijolo com 5 shoppings. Vendemos 3 deles recentemente, então a gente também tem uma experiência de demanda de compra e venda desse tipo de imóvel. O que eu posso colocar de uma maneira mais resumida é que eu acho que os shoppings vão voltar ao normal. Eu não vejo nenhuma transformação drástica. O shopping no Brasil ele já é adaptado. Eu acho que ele é bem superior ao que acontece lá fora. O shopping do Brasil já tem muita experiência, já tem muito entretenimento. Ainda nós estamos num país de risco, de violência. Então, eu realmente acho que os shoppings voltam ao normal. Logicamente que no momento desse a gente consegue perceber o que vale a pena você fazer uma avaliação e estar sempre posicionado em imóveis bons. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um dos shoppings que nós temos é o Shopping Iguatemi. Ele vai sair intacto dessa crise, porque os lojistas que tiverem apertados, eles vão pegar os shoppings menores para sair e vão ficar nos shoppings melhores. Então, logicamente, nós vamos ter uma série de shoppings menores, pequenos, que vão sofrer mesmo com essa crise e vão ter que se readaptar. Mas os shoppings bons, eles voltam ao normal, com uma mudança de mix, provavelmente, porque não são todos lojistas pequenos que vão sobreviver, mas eu acredito muito nesse segmento. Assim, do ponto de vista estratégico, a gente acha que é um bom momento para, não agora, mas a gente vai entrar mais forte nesse segmento de shopping, na próxima investida nossa de fundo imobiliário. Nesse momento, a nossa carteira está mais defensiva, a gente tenta um posicionamento setorial maior para a logística do que shopping e do que lajes. Mas eu vejo que, ao longo da crise, nas compras, a gente tende a aumentar shopping e lajes e logística ficar menor na recuperação. Né? Então, a recuperação nossa... Então, nesse momento de crise, a gente está mais defensivo. Na recuperação, a gente tem que ser um pouco mais agressivo e nesses setores que tendem a ter uma rentabilidade maior lá na frente o nível de risco de preço que está agora. Ricardo. Eu acho que o que o Carrasco colocou está muito em linha com o que a gente pensa, né? Como o Paulo deixou claro, a gente está com uma estratégia bem defensiva agora, por isso com esse olhar um pouco mais complacente para a parte de logística, porque a tipicidade dos contratos defendem mais esse tipo de produto num cenário de turbulência. Então, a gente procura esses portfólios que tem essa composição aí mais forte de contratos atípicos, porque a gente entende que o passivo vai olhar isso com bons olhos, então esse pessoal vai sofrer menos. Mas é lógico que, na volta, o que vai ser mandatório é a qualidade do ativo. Então, aí você vai ter que olhar a localização e você vai ter que olhar a gestão, né? Então, os bons ativos vão voltar antes. Foi isso que a gente viu na última crise e a gente acredita que é isso que a gente vai ver agora, né? A gente tinha um portfólio com 5 ativos, hoje a gente tem só 2 shoppings, mas a gente tinha com 5, com características bem distintas, né? Então, a gente tinha todos no estado de São Paulo, mas com características bem distintas. E a gente viu isso muito claro dentro de casa, né? O shopping de maior qualidade
foi muito mais resiliente, voltou mais rápido, eu diria até que nem caiu, né? Ele passou bem tranquilo pela crise. Então, a gente enxerga que esse é um movimento que vai acontecer agora. A gente estruturalmente, quando a gente montou o portfólio, a gente sempre foi over em malls. Então, quando a gente olhava para o nosso portfólio vis-à-vis a composição do IFIX, a gente sempre estava muito mais exposto em malls do que a carteira de mercado, né, o pente de mercado. É óbvio que nesse cenário a gente veio para uma posição mais defensiva. Hoje a gente tem mais ou menos a mesma exposição do IFIX em malls, talvez um pouquinho menos. O carro-chefe é a logística, mas office está muito ali, muito próximo também, porque aquilo que o Almendra colocou a gente enxerga de uma maneira muito clara. As boas localizações em São Paulo e os bons ativos estão com preços atrativos e vão sair menos machucados dessa crise. São Paulo tem 11 grandes regiões, as 7 principais estão com vacância de 1 dígito para ativos AAAs de office. Então, a gente vai voltar num cenário que é completamente distinto do cenário que pegou a gente na outra crise. A gente não vai ter entrega de estoque para afetar essa variável de vacância, os preços estão super deprimidos, então, nessa parte de office, a gente também entende que vai ter um momento certo de fazer compras para esse portfólio ir crescendo e ganhando a cara que a gente acredita, né? Que é uma cara muito mais estrutural em malls e em office, com alguma coisa de logística ali fazendo a composição. Excelente. O Stephanie, a última coisinha, sem querer puxar a sardinha para o Carrasco, mas assim, em termos de qualidade de portfólio de fundo de imobiliário de malls, o dele a gente considera o melhor. A Ótimo. gente concorda. Eu ia falar isso, eu ia falar o Almendra... Almendra acompanha o relator, Almendra? 100%, e os nossos fundos, as carteiras são abertas. Lá não é puxa-saquismo, não. É que a gente realmente compra. Tem 60% das receitas, Carrasco talvez seja 57, 58, mas próximo disso, expostos a bons shoppings em São Paulo, né? Shoppings dominantes. Então, assim, fora o Carrasco, o fundo é ótimo, entendeu? E só agradeço aí as palavras do Paulo, do Ricardo e do Almendra, mas só para complementar, que eu acabei não mencionando, é isso que o Almendra acabou de falar. Boa parte da nossa receita vem de São Paulo, dos 13 shoppings do fundo, inclusive um deles ainda está em obras, mas dos 13 shoppings do fundo, 7 são em São Paulo. Isso fica muito mais evidente, fazendo das palavras do Ricardo Figueiredo as minhas, quando a gente olha a inadimplência dos 12 shoppings do portfólio, da inadimplência do condomínio, isso fica muito claro. Tá? Eu não vou dar o número exato aqui, mas quando você pega a inadimplência do Catarina, do Cidade Jardim, do Cidade São Paulo, do próprio Internacional de Guarulhos, a inadimplência é muito menor do que a dos nossos shoppings no Norte e Nordeste, por exemplo, o que corrobora a tese de que ativos de qualidade têm uma resiliência maior em momentos como esse. É nesse momento que o fundo precisa se provar, né? E quando eu falei há pouco que a média de inadimplência de condomínio vai ficar entre 20% e 25%, e falei que tem outliers positivos e negativos, eu esclareço. Você tem 3, 4 shoppings do portfólio que vão entregar uma inadimplência de 10% a 15%. Aliás, tem um shopping que deve entregar uma inadimplência até abaixo de 10%, tá? Mas a grande maioria entre 10% e 15%. E tem alguns shoppings com inadimplência de 30% a 35%, onde na média a gente vai ficar com 20% a 25%. Não preciso nem dizer que os shoppings com inadimplência de 10% a 15% são esses shoppings dominantes em São Paulo, que são a grande maioria do nosso portfólio. Então, de fato, a gente não só deve passar sofrendo um pouco menos pela crise, como a recuperação nesses shoppings tende a ser mais rápida, tão logo a gente tem a quarentena terminada no país. Perfeito. Bom, não sei se alguém tem algum ponto que quer adicionar aí de conclusões finais, mas, poxa, queria já aproveitar e agradecer todas as pessoas que participaram, aos Ricardos, ao Pedro e ao Paulo, agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês aí, de dividir um pouco com o segmento. Sim, eu reforcei esse ponto bastante nas conversas particulares que a gente teve com algumas fundações, mas eu concordo com todos vocês, assim, que é um cenário para os investidores de longo prazo, como os institucionais,
que até o ano passado não tinham, às vezes, nem em política a exposição a FIIs, que viraram o ano buscando espaço nos FIIs para investir, né, nas ofertas de primário que não estavam conseguindo, estavam sendo super rateados, no secundário não conseguiam colocar a boleta talvez inteira para manter a exposição mais estrutural, que faça mais sentido do portfólio, com tudo isso que eles colocaram, assim, obviamente, de novo, com muita cautela, escolhendo bons gestores, fazendo com parcimônia, eu não deixo de acreditar que é, sim, um momento de oportunidade. Então, poxa, o que vocês precisarem, entrar em contato comigo, com a equipe, com qualquer um dos presentes, a gente, com o maior prazer, endereça essas oportunidades que têm sido mapeadas junto com vocês, pense em alguma solução particular ao caso de vocês. Não queria deixar de reforçar essa janela aí que a gente está enxergando, apesar desse cenário extremamente volátil. Não sei se alguém tem algum ponto adicional que gostaria de concluir aqui. Se não, então vou encerrar, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Obrigada novamente aos participantes aqui, a todos que ingressaram. Desejo ótima semana para todos. Obrigada mesmo, em nome aí do time da XP. Valeu, gente. Obrigado, gente. Boa tarde aí. Pessoal, tchau, tchau. Boa tarde.